A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar, vou passar aqui para o outro lado da mesa. Hoje nós vamos falar de uma reforma. Você sabe o que é uma reforma? Imagine assim a sua casa, que está com a pintura às vezes não muito boa, quer mudar alguma coisa. Então, o papai vai lá, contrata o pedreiro para fazer uma reforma da casa. Isso é uma reforma. Além dessa reforma, também pode ter uma roupa que não está muito boa e você faz uma reforma da roupa. Então, reformar é pegar uma coisa que não está muito boa e fazer ela ficar melhor. Mas, você vai falar sobre reforma de roupa, reforma de casa hoje? Não é essa reforma que eu vou falar. Eu vou falar de uma reforma que foi realizada na igreja, chamada também de Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma Protestante no dia 31 de outubro. E semana passada, a Reforma completou, sabe quantos anos? Muitos anos. Completou 503 anos. É muito tempo, não é? Pois é. E mesmo passando tanto tempo, a gente lembra porque ela foi muito importante para a igreja. Muito importante para mim e para você que está em casa. E você vai entender por quê. Vou explicar. Depois que Jesus foi para o céu, ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas ele deixou um mandamento para as pessoas, para os discípulos dele. Qual era esse mandamento? Que os discípulos deveriam continuar fazendo mais discípulos, ou seja, falando para as pessoas sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E as pessoas que iam aceitando a Jesus, aceitando aquilo que os discípulos falavam, foi formando a igreja. E aí, muita gente formando a igreja, só que no início, as pessoas não gostavam de quem se declarava cristão, quem dizia que era crente, quem dizia que cria em Jesus. E eles eram perseguidos, eles eram mortos. Mas o tempo foi passando, e aí eles começaram a aceitar os cristãos. E as igrejas foram crescendo. Foram se tornando igrejas enormes. Eu trouxe uma igrejinha. Foram se tornando igrejas enormes. E foi misturando a prefeitura com a igreja, o governo com a igreja, foi tudo meio misturado. E por conta disso, dessa mistura que foi dentro da igreja, a igreja, os líderes da igreja, começaram a se afastar de Deus. Mesmo as pessoas indo para a igreja, mesmo as igrejas grandes, cheias de gente, as pessoas não conheciam Deus. Sabe por quê? Porque elas não liam a Bíblia. Elas não tinham acesso à Bíblia. Somente os líderes da igreja que tinham acesso à Bíblia. E eles contavam para as pessoas a forma como eles queriam que elas soubessem. E isso, eles foram trazendo costumes, trazendo normas que não estavam escritos na Bíblia. E a igreja foi se afastando de Deus. A igreja pode se afastar de Deus? Uma igreja longe de Deus é uma verdadeira igreja? O que você acha? Não, uma igreja longe de Deus não é uma igreja que serve a Deus. E aí, alguns homens começaram a perceber isso. Começaram a perceber que a igreja, os ensinamentos da igreja, não estavam de acordo com o que a Bíblia dizia. Os ensinamentos da igreja não estavam de acordo com os discípulos de Jesus tinham começado a pregar. E aí começaram a discutir, falar, tem coisa errada. Eu acho que não deve ser assim, porque a Bíblia diz de forma diferente. E esses homens que começaram a discutir, começaram a trazer para a igreja que não estava correto, eles foram mortos, eles foram perseguidos.
Homens como John Wycliffe, que começou a traduzir a Bíblia, ele morreu, mataram ele. Só que passou um tempo, passou mais 100 anos disso. E aí, Deus levantou um mongezinho chamado Martinho Lutero. O Martinho Lutero morava lá na Alemanha. E ele começou a ficar muito incomodado, porque ele era professor e ele estudava a Bíblia para ensinar para os alunos dele. E ele começou a ficar incomodado porque tinha coisas na igreja que não estavam batendo com o que a Bíblia dizia. E uma dessas coisas era que a igreja estava vendendo o perdão de Deus. Imagina isso! O líder da igreja falava assim para os membros: se você quer ser perdoado, você vem aqui que eu vou te vender o perdão de Deus. Você compra, que aí você vai para o céu. Você acha que isso é possível, criança? Claro que não. E o Martinho Lutero viu isso. Ele viu na Bíblia que isso não era verdade. Então ele pegou, escreveu 95 teses, foi lá na igreja do Castelo, pregou as 95 teses na igreja, que era discutindo aquela venda de perdão, chamado indulgências. E levando as pessoas a pensarem se aquilo era verdadeiro ou não. A Pro separou um vídeo da vida do Martinho Lutero. É bem pequenininho. E o irmão lá do vídeo vai soltar, e você vai assistir aí em casa, um pouquinho sobre o Martinho Lutero e como foi esse começo da reforma protestante que a Pro está falando com vocês. Vamos ver o vídeo? Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia.
O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Viu aí o vídeo? Pois é, Martinho Lutero que começou esta grande reforma, a reforma protestante, a reforma na igreja. Por que reformar? Porque não estava funcionando as coisas muito bem, então precisava melhorar, como a Pro começou falando da reforma no início. Então precisava ajeitar algumas coisas que não estavam muito certas. Junto com Martinho Lutero, nós tivemos outros homens que também foram chamados reformadores. Então, esses reformadores sentaram e começaram a discutir alguns fundamentos que teria como base para a igreja reformada. Esses fundamentos era para mostrar para as pessoas o que realmente elas precisavam para ser salvas. O que realmente a Bíblia dizia que era a salvação. Então, lembra aqui do Martinho Lutero, da Bíblia, da igreja. Pois é, esses fundamentos, eles chamaram de as 5 solas. Solas, Pro? Sola de sapato? Solamento? Não, não é isso. Solas é uma palavra em latim. Latim era uma língua que se falava há um tempo atrás, hoje não se fala mais, mas existem algumas palavras que ainda se falam em latim. E solas significa somente, ou só. E esses 5 somentes que os reformadores colocaram para a salvação das pessoas é sola fide, que é só a fé. Sola solus Christus, que é só Cristo. Solo Deus a glória, ou só a Deus a glória, ou solo Deo glória. Solo gratias, ou somente a graça, que é, eu vou explicar já já o que é cada uma, tá? E solo escritura, somente as escrituras. Então, em português, só a fé, só Cristo, somente a Deus a glória, só a graça e só as escrituras. Ai, Pro, como que eu vou lembrar disso? É muita coisa na minha cabeça. Não, não é. Ó, tem uma musiquinha pra gente decorar. Você vai usar a mãozinha assim e eu vou mostrar aqui. Vou cantar em português, tá? É assim. Só a fé, só a Cristo, só a Deus a glória, só a graça, só as escrituras, os 5 só da reforma. Ó, usa a sua mão. Só a fé, só a Cristo, só a Deus a glória, só a graça, só as escrituras, os 5 só da reforma. Decorou? Mais uma vez, um pouco mais rápido. Só a fé, só a Cristo,
Só a Deus a glória, só a graça, só as escrituras, os 5 só da reforma. Tá bom, já entendi quais são, vou deixar aqui. Mas me explica esse negócio aí que eu vou explicar. Vamos lá. Só as escrituras. Eu vou chamar minha convidada aqui, que é a Maria Luísa, que ela vai trazer as escrituras. O que é as escrituras? As escrituras é o quê? A palavra de Deus. Vem cá, Maria, sobe aqui no degrau. Opa. A Maria trouxe uma Bíblia bem grande, né? Pois é. Antes da reforma, as pessoas não podiam ler a Bíblia, porque estava escrito numa língua que elas não entendiam e também elas não tinham muito acesso. Agora, depois da reforma, vocês viram no vídeo que o Lutero começou a traduzir a Bíblia. E outras pessoas também passaram a traduzir a Bíblia. E agora a Bíblia, nós podemos ler ela. Nós podemos ler a Bíblia na nossa língua em português. E aqui hoje a gente tem várias Bíblias, várias versões. Olha que privilégio! Pois é, mas por que só as escrituras? Sabe por quê, criança? Porque a gente precisa entender que a escritura, a Bíblia, essa que você tem aí na sua casa, com o papai, a mamãe, a sua, é a única regra de fé e prática. É só na Bíblia que você vai conhecer a Deus de verdade. É só na Bíblia que você vai amar a Deus, vai saber como amar a Deus, como obedecer a Deus, como glorificar a Deus. A Bíblia que nos ensina tudo isso. Olha, dona Bíblia. Fica parada, dona Bíblia. Pois é, a Bíblia é a nossa única regra. Mas vamos supor que um anjo venha para uma pessoa e fala para ela que agora ela tem uma nova regra. Eu não posso seguir? Não pode seguir. Tudo que Deus tinha para revelar a nós, Ele revelou na palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito é Deus falando com você. Aí você pode pensar assim, mas eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço? Muito fácil. Abra sua Bíblia e leia em voz alta, porque você vai ouvir a voz de Deus. Tá? Eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tudo que está na Bíblia. Então, primeira coisa, só as escrituras. Segura suas escrituras, direito escritura. Outra coisa, só a graça. A graça é um presente de Deus para nós. Eu vou dar aqui para minha assistente. Segura a graça. A graça é um presente. Por que um presente? Porque ninguém merece de Deus a graça que Ele nos dá. A graça é o perdão de Deus. É a misericórdia de Deus por nós. É a prova do amor de Deus. O que cada um de nós merecíamos é a condenação, mas Deus, pela sua graça, nos dá de graça esse presente, segura o presente que é a graça, nos dá de graça a salvação. E é isso que os reformadores também falaram. Por quê? Pode pôr aqui na mesa, senhorita. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é de graça. E antes, na igreja, lá antes da reforma, eles queriam vender o perdão. Lembra que o Lutero falou, não pode vender, porque é de graça. E sabe o que mais? Nós temos também só a fé.
A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. E é o que eu acabei de ler. Que diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque basta você ter fé em Jesus que você vai ser salvo. E aqui ainda diz assim, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a igreja antes falava que as pessoas tinham que fazer as coisas para ir para o céu. Tinham que fazer as coisas para receber o perdão de Deus. Não. É pela fé em Jesus Cristo. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada de bom? Não preciso fazer nenhuma obra? Não. Não é pela obra que você vai ser salvo. Mas a partir do momento que você tem Jesus no seu coração, você só faz obras boas. Então, não é pelas obras que você vai ser salvo. É pela sua fé em Jesus e também pelas boas obras que você vai fazer por você ter fé em Jesus. Aí, o que é essa obra? Obras são coisas boas que você faz. Você ajuda o seu amigo. As coisas boas que você faz para você mesmo. Jejum, oração, isso são obras. Ou ajudar quem precisa, também é obra. Tá bom? Ah, tem mais uma. Somente Cristo. Segura a nossa cruz. Por quê? Porque somente o sacrifício de Cristo e só o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar as pessoas. Não precisa de mais nada. Por Cristo, Ele nos faz nova criatura. Por Cristo, Ele nos faz filhos de Deus. Pela cruz de Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos aperfeiçoados. E não existe ninguém no céu que vai pedir alguma coisa para Deus por você. É só Jesus, o nosso intermediador no céu. Não precisa pedir para mais ninguém. Ah, mas se eu pedir para... Será que não tem ninguém lá no céu que seja bonzinho e vai pedir para mim, lá para Deus? Não, só Jesus. E por fim, somente a Deus a glória. Por quê, Pro? Porque tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. E a Bíblia diz assim, ó, em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E tudo isso de ter fé, a graça de Deus, Jesus morrendo na cruz, é tudo para a glória de Deus. E é somente a Deus que a gente dá glória. Glória pela nossa salvação, glória pela nossa vida, glória por tudo. Somente a Deus a glória. Vamos repetir as 5 solas, Maria, comigo? Ó. Só a fé, só a Cristo, só a Deus a glória, só a graça, só as escrituras, os 5 só da reforma. Muito bem, eu acho que você também já aprendeu. Para concluir, então as escrituras nos dizem o seguinte: nós somos salvos pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente, de acordo com as Escrituras somente, e para a glória de Deus somente. Então, não deixe que ninguém, amiguinho, que ninguém te engane. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, e não acredite em nada que não esteja de acordo com a Bíblia. Ok? Combinado assim?